Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Amado Deus, amado Pai, eis-nos aqui diante do Senhor, carecidos da bênção do Senhor que enriquece e que não traz desgosto. Ó Deus, vem edificar-nos por meio da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Abre as Escrituras para nós, ainda que seja com a história da igreja, com a vida dos irmãos, com a vida dos seus santos, com a Tua bendita e santa palavra, Senhor, que foi escrita há tantos anos. Fala ao nosso coração, vivifica-nos por meio do Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, nós daremos início hoje, se o Senhor permitir, e continuaremos um estudo dessa epístola, primeira carta de João. Antes de terminar isso, eu conversei com os presbíteros, pedi a permissão, a autorização, e eles consentiram, então, de nós estarmos estudando essa epístola, primeira carta de João. E antes de iniciá-la, eu faço uma oração, ou melhor, dizendo, um irmão, na verdade, fez uma oração. Esse irmão chamava Richard Chichester. E ele fez comentários a respeito de algumas epístolas do Novo Testamento. Entre elas, as epístolas de João e a epístola de Judas. E a oração desse irmão, no sentido da exposição das Escrituras, do estudo das epístolas, era o seguinte: procurar fazer que Jesus Cristo seja conhecido de maneira mais clara por todos os homens e mulheres, que ele seja amado mais entranhadamente e que seja seguido mais de perto. E acredito também ser o nosso desejo e a oração de cada irmão no sentido do estudo da palavra do Senhor. Primeira epístola de João, o autor, João, o apóstolo, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, João, aquele conhecido também pelo Evangelho de João, também conhecido pela primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, e também pelo Apocalipse de João. Alguns irmãos dizem que o Evangelho de João apresenta, retrata a vida de Jesus. As epístolas de João retratam a divindade de Jesus. E o Apocalipse retrata a glória de Jesus. Também há o entendimento que no Evangelho nos mostra o viver ontem, nos leva ao ontem. As epístolas nos mostram o nosso viver hoje, como encarar o hoje. E o Apocalipse nos mostra nosso amanhã, revela o amanhã. Eis a epístola de João, eis os escritos de João. E é interessante, antes de continuarmos, antes de adentrarmos propriamente na epístola, fazer alguns comentários a respeito de João e a respeito de alguns escritores do Novo Testamento. Por exemplo, os irmãos se lembram de um acontecimento no livro de Atos, a cura de um coxo na porta formosa do templo, e aqueles discípulos, no caso específico Pedro e João, eles foram levados diante das autoridades. E as autoridades não queriam que eles falassem a respeito do nome de Jesus ou ensinassem no nome de Jesus. Em Atos 4,13 diz-nos que as autoridades tinham aqueles homens como iletrados e incultos. É a palavra no livro de Atos. Mas eu perguntaria, iletrados e incultos produzem evangelho? Iletrados e incultos conseguem, especificamente João, trazer tanta revelação do próprio Deus para os homens?
Vejam que a palavra iletrados ali, na verdade, as autoridades estavam usando, que significava que não um analfabeto, não iletrado no sentido de que os discípulos eram analfabetos. Sim, eles não tinham o conhecimento das instruções, dos ensinos da lei mosaica e dos rabinos. Eles não foram instruídos nas escolas dos rabinos. Dessa forma, eles eram iletrados. Mas o que aquelas autoridades reconheceram, os irmãos se lembram, é que eles haviam estado com Jesus. E aí nós temos então o Evangelho de João, talvez um dos evangelhos mais lidos pelos filhos de Deus, e nós temos também as epístolas de João, algo profundo, algo maravilhoso, algo que retrata Deus na eternidade passada, o Deus triuno na eternidade passada e na eternidade futura, e o próprio Filho de Deus descendo a este mundo. Você conhece, você consegue entrar em toda essa verdade? Você consegue entrar em toda essa profundidade? Não conseguimos. Vejam que homens, então, dessa maneira, a eles foram revelados a palavra de Deus. João é o autor, como dissemos, do Evangelho, das cartas e do Apocalipse. Provavelmente João escreveu a sua primeira epístola no ano de 80 a 90. Alguns irmãos dizem que foi do ano 100, mas nós não sabemos exatamente. A maioria concorda no ano 85, e provavelmente ele escreveu a sua epístola quando estava em Éfeso, no final da sua vida. A verdade é que o apóstolo João, ele fez a sua base das suas operações em Jerusalém. Os irmãos se lembram que no final do Evangelho de João, o Senhor Jesus, estando na cruz, ele disse para João, ou também disse para a mãe dele, para Maria, ele disse assim para João: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E aí, a partir daquele instante, João então pegou a mãe de Jesus, Maria, e a Bíblia diz que a tomou para casa. Então ele permaneceu em Jerusalém, provavelmente até a morte de Maria. E depois, então, ele foi para Éfeso, onde ficou até o final da sua morte. Na verdade, ele foi para a ilha de Patmos, Depois voltou para Éfeso e dali escreveu, então, essa epístola de João. O destinatário dessa epístola, como das demais, eram igrejas em geral próximas a Éfeso. Provavelmente as igrejas de Apocalipse da Ásia Menor, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, provavelmente essas igrejas receberam essa epístola, que é considerada uma epístola universal, uma epístola católica. Qual foi o propósito de João ao escrever os seus escritos? Quando vocês abrem, ou quando nós lemos, abram por um instante João 20, e nós vamos ver o propósito que João escreveu o seu Evangelho. João, versículo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os escritos de João, especificamente o Evangelho de João, foi para que os homens creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? E o Evangelho, e a primeira epístola de João, qual foi o propósito? Aquele versículo que nós conhecemos em 1 João capítulo 5, versículo 13, onde diz que estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, as cartas de João tinham esse propósito. Primeiramente, o Evangelho é para que o homem visse os sinais e cresce que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os homens, inicialmente, vão crer. E no caso da sua epístola, ele traz então como segurança para aqueles que já creram. O Evangelho de João, para as pessoas verem os sinais, prodígios. Nós temos
como diz aí, muitos sinais, muitos não foram escritos, não caberiam nos livros que se fossem escritos, diz o Evangelho. Mas a primeira epístola, o propósito dela é a segurança da salvação, saberdes que tendes a vida eterna, e não somente esse é um propósito, mas também combater falsos ensinos, que já começava, na verdade, quando João escreveu a primeira epístola de João, já estava quase no ano 90, 100, já tinham se passado quase 70 anos do cristianismo, e surgiram então muitos ensinos a respeito de Jesus, da obra de Jesus, que não eram verdadeiros, que eram heresias, destruidoras, diz a palavra, que eram perniciosas à fé cristã, estavam destruindo, de fato, a obra e o ministério de Jesus. Então, epístolas como 1ª, 2ª, 3ª de João, Judas, eram chamadas de literatura da heresia, ou no sentido de combater ensinos errôneos que surgiram naquela época. Alguém poderia perguntar, mas isso para hoje? Ainda serve isso para hoje? É necessário então nós estudarmos tudo isso? Irmãos, vejam que nos dias atuais não foge daquela época. Hoje muitos, na verdade, além de ensinar outro Cristo, negam a Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Vejam que na Epístola de João, os irmãos conhecem aquele versículo que diz que saíram do próprio meio dos irmãos alguns que ensinaram doutrinas estranhas, não eram dos nossos, os chamados anticristos. Vejam que, decorrido 2000 anos, não é diferente. Então vamos ter um olhar retrospectivo para melhor compreensão dessa epístola. Qual o cenário que serve de fundo para essa epístola? A verdade é que, já dissemos, João fez de Jerusalém o seu centro de operações, saiu dali e foi para Éfeso. Ele, na história, conta que ele teve como discípulos grandes homens usados por Deus, Policarpo, Papias, Inácio. E lá por volta, então, do ano 100, vamos colocar assim, nós temos 70 anos de cristianismo. Nós já temos uma religião que era grande no Império Romano, já estava abalando as bases do Império Romano, uma importante religião, e surgem coisas de dentro da igreja. Nós estamos numa geração onde tem cristãos de primeira, no caso de João, primeira geração, segunda e terceira gerações. Nós temos um ancião com quase 100 anos, um pastor, um mestre, um presbítero. E nós temos também pessoas mais novas, talvez com 80, com 60, com 40, com 20 anos, jovens na fé. Na sua epístola ele coloca os termos como filhinhos, jovens, pais, porque ele está preocupado, porque ele é um presbítero, ele é um pastor, ele tem cuidado com o rebanho do povo de Deus. Irmãos, nada mais valioso de nós encontrarmos homens que guardam o rebanho do povo de Deus, que se preocupam com as ovelhas, com que as ovelhas têm se alimentado e o cuidado das rebanhas, do rebanho. Esse é João, esse é esse idoso, morreu, um dos mais velhos dos apóstolos, o último a morrer, dentre os 12. Veja que ele está preocupado, porque ele sabe e ele participou de toda a glória do Evangelho desde o seu nascimento. E agora ele está no fim da sua vida, e vocês sabem disso, ele participou desde quando o Senhor Jesus começou o seu ministério. Ele estava ali, junto com o seu irmão, consertando as redes, ali com o seu pai, e eles eram prósperos. A Bíblia diz que Tiago e João, ele é um filho de Zebedeu, e Zebedeu era do ramo da pesca, e eles tinham empregados, eles eram ricos, eles tinham condições. O Evangelho diz que João tinha uma casa. Então João participou desde o início do ministério de Jesus, quando ele, com os seus 30 anos, começou o seu ministério, e viu tudo aquilo: sinais, prodígios, ressurreição, o nascimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo, a reunião dos santos, a igreja reunida, a perseverança dos discípulos, tantas coisas. E ele também participou de muita coisa no sentido de preocupar com os santos.
com as heresias que entrariam e que entraram no meio dos santos. Então ele viu tudo isso, a glória do Evangelho, o brilho, o fervor, a alegria da vida dos discípulos, como é relatado no livro de Atos. Mas agora, naquele momento, ele viu uma apatia, uma frieza, um cristianismo tradicional, morno, nominal. Dissemos que ele, no final da sua vida, estava em Éfeso, e os irmãos se lembram que o anjo diz à igreja de Éfeso: abandonaste o teu primeiro amor. 70 anos de cristianismo, passado talvez mais 20 anos, e a igreja no seu fervor, a igreja no seu amor se esfriou. Por quê? O que acontece? Surgiram falsos mestres, surgiram mentiras, anticristos. No início, sinais de conversão eram evidentes. Agora, as vidas dos santos não se destacavam como deveriam ser, santos, separados. Havia o casamento agora com o mundo, e na sua epístola ele diz: não ameis o mundo. A pureza moral, a nova ética sexual, a bondade, o serviço, o perdão, tudo isso foi sendo deixado de lado, porque houve o casamento dos irmãos com o mundo. Eis a preocupação de João com tudo isso. Na sua epístola não se fala sobre uma perseguição que os irmãos estão sofrendo. Não se trata desse assunto, mas um perigo da sedução, um perigo da atração da filosofia da época, no conhecimento da época, gnose, nós vamos falar muito sobre isso nessa epístola, o gnosticismo, seduzindo a igreja, seduzindo os irmãos, o casamento daquilo que era verdadeiro, da teologia bíblica, com o pensamento grego, com o pensamento romano, com o pensamento contemporâneo daquele período. O conhecimento é importante. As coisas da mente são importantes. E ele diz então e a sua epístola, todos esses 5 capítulos de 1 João, é baseado em tudo. Irmãos, nós vamos entender e vamos ver que não é nada assim julgado por acaso. Desde o primeiro versículo até o último, João está tratando de verdades absolutas, que o povo de Deus tem que estar firmados nelas, para não serem presas do inimigo. Naquela época surgiu um ensino chamado gnosticismo, gnose, conhecimento. E como o cristianismo, ele também ensinava um plano de salvação, mas não era um plano de salvação. As bases do gnosticismo consistiam em: o conhecimento é superior à virtude, a vida santa, uma vida piedosa, o conhecimento é superior a isso. Um segundo ensino é que somente uma minoria conhece as Escrituras. Existe o mal no mundo, existe mais de um Criador, e eles faziam então separação entre a matéria, que é má, e o espírito, que é bom, e eles então vão negar a humanidade de Jesus Cristo. Eles acreditam na divindade, que ele era um Deus, mas não era o Deus eterno, Criador. Eles não acreditavam na encarnação, porque era inacreditável Deus, sendo bom, sendo Espírito, ele vir habitar no homem, que é um corpo, que é matéria e que é mau, que é poluído, vamos dizer assim. E eles também não acreditavam na ressurreição da carne. Uma vez que o Espírito é puro, por que a carne tem que ressuscitar? O Espírito vai entrar de novo numa carne impura? Então eles negavam também a ressurreição da carne. Mas não era somente o gnosticismo que tinha naquela época, irmãos. Como dissemos, a história nos ajuda a não errarmos. Havia naquela época o hinduísmo, o budismo. O budismo os irmãos conhecem, uma doutrina filosófica, espiritual. Ela começou 6 séculos antes de Cristo, que ensinava que o homem não deveria sofrer. Ela pregava o fim do sofrimento humano por meio da iluminação, por meio de conhecimento adquirido de entidades superiores. Buda, o nome Buda significa desperto, iluminado. Mas o interessante é que Jesus veio logo depois, 600 anos depois, e o que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. E onde é registrado isso? No Evangelho de João,
ou na primeira epístola de João, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, esse é o cenário. Ele parece atual? Vocês veem que há alguma semelhança daquela época com os dias de hoje? Nós estamos em um mundo que deseja seguir opções. Cada homem tem a sua opção. Os homens hoje eles estão rejeitando os absolutos da palavra de Deus. O mundo hoje é de variedade de gostos e opiniões pessoais. Todos têm uma impressão espiritual das coisas. Cada homem no mundo hoje ele tem uma impressão das coisas espirituais e julgam essas coisas conforme o seu entendimento. Hoje existe um relativismo doutrinário. Tudo é relativo. Se alguém disser que está com a verdade absoluta da palavra de Deus a respeito do que são fundamentos da fé cristã, são taxados como aquele termo islamita, extremista, fundamentalista, tem outra palavra agora. Eles são assim, eles não podem. Se você pega alguém, então, olha, a verdade segundo as Escrituras a respeito desse assunto é essa. Não, isso é relativo. Tem esse ponto também, tem esse caminho também, no original, no grego, o ensino, os irmãos, na história. Ei, peraí, não. Um relativismo doutrinário, um relativismo moral. Não é bem assim, casamento de crente com incrédulo. Peraí, vamos tentar entender melhor isso. Irmãos, uma onda de pluralismo, pode-se aceitar tudo. Um sincretismo religioso. Nós pegamos hoje coisas das religiões. Eu estou falando de cristãos, não estou falando de outras pessoas, não. Daqueles chamados filhos de Deus e acrescentam aos seus cultos ou a reunião dos santos alguma coisa daqui, dali, pensando que estarem assim agradando a Deus. Nós vemos desde o livro de Atos, os apóstolos explicando a sã doutrina. A preocupação dos apóstolos era ensinar a verdade. Por isso, em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles gastavam tempo. Eles, na verdade, além de implantar igrejas, o grande trabalho dos apóstolos era, depois de implantar igrejas, sair dando explicação, porque os irmãos haviam interpretado erroneamente, ou sido ensinados erroneamente sobre a obra e ministério de Jesus. Então eles plantavam igrejas, daqui a pouco eles voltavam, tinha passado por ali um profeta, um falso profeta, a Bíblia chama esses homens de profetas itinerantes, e eles iam de cidade em cidade, de casa em casa, levando os seus falsos ensinos. Então nós temos aqui, de um lado, os apóstolos preocupados em explicar a palavra, e depois eles então também têm que entrar corrigindo os erros que foram disseminados no meio do povo de Deus. Por exemplo, no livro de Atos, o farisaísmo, os irmãos se lembram, Atos 15 fala sobre a circuncisão, que alguns saíram pregando a circuncisão, alguns também saíram pregando para guardar a lei. O farisaísmo estava sendo pregado e os apóstolos tinham que combater aquilo, porque alguns irmãos estavam se desviando de toda a verdade ou dos fundamentos. E nós temos então naquela época, que é o fundamental da primeira epístola de João, o gnosticismo. Muitos não acreditavam que Jesus era divino e humano. Para muitos, naqueles dias, Jesus era um holograma, ele era virtual, ele andava sobre a areia da praia e não deixava marcas. Esse era o ensino que João, então, agora vai combater na sua primeira epístola e que correu durante séculos da igreja cristã. Irmãos, a gente pensa quando lê o livro de Atos, ou lê as Escrituras, a gente lê, por exemplo, o Novo Testamento aí em poucas horas. Quantas horas se gasta para ler o Novo Testamento? 16 horas. Mas aqui, irmãos, nós temos o caso específico da vida de João, um ancião com 100 anos. As coisas não aconteceram assim de uma hora para outra, não. Essas mentiras perseveravam até mais ou menos o ano 500. A igreja teve que combater heresias sobre Jesus não é humano.
Ou seja, Deus não se encarnou sobre a divindade, sobre a humanidade, sobre a obra do Espírito Santo. Os irmãos combateram aí centenas de anos. E até os dias de hoje ainda tem resquícios dessas heresias, dessas mentiras. Talvez com uma nova roupagem, talvez com uma coisa mais moderna, mas devemos estar fundamentados na verdade. Irmãos, nós não podemos ser instáveis, vacilantes quanto aos absolutos da palavra de Deus. Existem fundamentos cristãos, existem fundamentos na palavra de Deus, devemos nos apegar a eles e não abrir mão deles. Tem um irmão, ele reúne numa denominação, um pastor bem conhecido, amado, e ele diz o seguinte a respeito da denominação dele. Ele diz assim: olha, os cristãos são muito ecléticos, eles têm muitas ideias, mas tem que tomar cuidado, porque de certa forma pode criar certas confusões. E ele dá o exemplo seguinte: por exemplo, na minha denominação, na segunda-feira, os irmãos, eles vão para a comunidade e vão ouvir um louvorzão. E chega na quarta-feira, eles vão para a Universal e participam da sessão de descarrego da Universal. Chega na sexta-feira, eles vão para um culto de avivamento na Assembleia de Deus. E chega no domingo, ele chega aqui para o pastor e fala assim: pastor, por que não temos isso? Por que não fazemos isso? E esse irmão diz, preocupado com tudo isso, que muitas vezes existe confusão dos arraiais de Deus. Muitos irmãos não estão fundamentados e se deixam levar, como diz o apóstolo Paulo. Jovens, ele diz assim, não, que nós não devemos ser como crianças agitadas, sendo levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, modas e modas, ondas e ondas sempre vão existir na história da igreja, ainda mais nos últimos dias. Lembra que o Senhor Jesus disse? Surgirão falsos Cristo. Surgirão falsos Cristo, ou seja, vai levantar alguém dizendo que é Cristo, e muitos vão seguir. Então, o que diria de doutrinas várias e estranhas? No início da igreja, como dissemos, profetas itinerantes viajavam e eles procuravam hospedagem na casa dos irmãos. Existe um documento chamado Didaquê, que é um escrito dos apóstolos, que dizia o seguinte: se um profeta chegasse numa casa e ficasse mais de 2 dias, ele era falso profeta. O limite de dias do profeta em uma casa era 2 dias. Passando disso, era falso profeta. E eles então disseminavam ou espalhavam as suas heresias de casa em casa. E eu pergunto a vocês, é diferente dos dias de hoje? Onde entram as heresias? Muitas vezes dos púlpitos. Pode ser que, se os pastores não estão observando o movimento que está acontecendo, pode ser que seja do púlpito. Mas hoje, muitas vezes, de casa em casa. De onde? Como? Muitos irmãos hoje não têm a prática do genuíno leite espiritual. Ouvem e ouvem e ouvem e ouvem e não balizam o que estão ouvindo com a Santa Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí quando o pastor chega de repente para visitar aquele irmão, o mal já foi cometido. Muitos irmãos não sabem, mas muitos entrando na internet para ouvir pregações, não acreditam mais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Triste, mas é uma realidade. De casa em casa, destilando os seus ensinos. Eis 1 João. E 1 João vai nos contar as marcas do verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão traz consigo correção doutrinária. O cristão, se ele porventura se desviou em algum caminho, em algum momento, em algum assunto, de repente ele quis andar sozinho, sabe aquelas ovelhas que tentam andar sozinha e que daqui a pouco está de cabeça para baixo, está com carrapicho, está com um plástico na boca e o pastor tem que lhe tirar? Acontece muito isso. Correção doutrinária é uma das marcas do verdadeiro cristão, e nós vamos encontrar isso em 1 João. Amar os irmãos, um outro ensino do gnosticismo, que deveriam desprezar uns aos outros.
mas a Bíblia diz sobre amar os irmãos, ou 1 João traz sobre isso. A preocupação social, não fazer acepção de pessoas, também vai ser visto nessa epístola. Na verdade, João, ele estimula a luta pela identidade bíblica do cristianismo. Alguém diz, ou alguém pode dizer, Deus não precisa que nós o defendamos. Deus se defende sozinho. O Evangelho é dele, ele que criou o homem, ele que se defenda. Se alguém fala que ele é isso, ou aquilo outro, a verdade não precisa de defesa, é o argumento de muitos. Mas isso é ignorar a Escritura. Isso é ignorar a palavra de Deus. Porque, por exemplo, o irmão de Jesus, Judas, escreveu uma epístola e ele diz assim: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é isso? É você defender o Evangelho. É você lutar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo nasceu concebido pelo Espírito Santo. Que Ele é Deus, que Ele é homem. Não compreendemos, mas essa é a verdade. Ele tinha um corpo físico, que Ele teve sede, Ele teve fome, Ele comeu, Ele bebeu, Ele chorou, gotas de sangue. Isso é batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E Paulo, quando escreve a Tito, também ele diz: é preciso fazê-los calar, porque haviam alguns, e ele diz ali, insubordinados, oradores frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. Eles estavam ensinando coisa errada aos irmãos, e Paulo diz assim: é preciso fazê-los calar. Então Deus, de fato, Ele usa, ou melhor, Deus ele defende, Ele se defende, usando os seus homens dons, usando os seus filhos, para que no momento oportuno saibam responder à razão da fé que têm. Não é isso que Pedro diz? A esperança que há em vós. Vamos dar então essa resposta. Nós então, como crentes, devemos exercer critérios, ou como Paulo escreve aos Tessalonicenses, julgar todas as coisas. João, uma testemunha ocular. Isso é importante. Ele não ouviu de alguém. Ele não ouviu uma história que foi contada e chegou até ele. Não, ele é uma testemunha ocular. Um ancião, um pastor, um presbítero, conhecido como amado. O meu discípulo amado, a Escritura diz. Mas os irmãos se lembram que, para ele ser chamado de discípulo amado, ele teve que ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ok? Eu vou citar 3 situações que aconteceu com ele, que ele era um homem impetuoso, um homem ainda assim meio agitado, meio que nele mesmo. Certa vez, no ministério de Jesus, João e os discípulos encontraram um homem que expulsava demônio e não seguia com os discípulos. E João disse: Senhor, tem um homem aí que expulsa demônio e não segue conosco, nós o proibimos. Ah, mas Pedro, João, quem te autorizou você a proibir? Espera aí, calma aí. Não é assim não, as coisas não se resolvem assim não. Um outro incidente, quando Jesus estava resoluto de ir para Jerusalém, e eles chegaram numa aldeia de samaritanos, e Tiago e João, os irmãos se lembram, né, que eles queriam descer fogo do céu. E Jesus disse para ele: vocês não sabem de que espírito vocês são, calma, não é assim não é destruindo o povo não é fogo para queimar todo mundo não. E também nós temos aquele incidente que a mãe, né, dos dois, a esposa de Zebedeu, ela pediu que quando o Senhor viesse no seu reino, os 2 filhos, né, um sentasse à direita e o outro à esquerda. E ali diz o texto que houve depois um desarranjo entre os 10 discípulos contra os 2, porque eles queriam ser superiores. Então entendam que o discípulo amado, para você ser amado e conhecido como amado, você vai ter que ser trabalhado pelo Espírito Santo. Às vezes você vai proibir algumas coisas, mas não é bem para proibir. Às vezes você vai querer descer fogo do céu, mas não é para descer fogo do céu. Às vezes você vai querer se exaltar e estar ao lado de Jesus. Eu sou top.
E é só eu e ele aqui. Não, calma. Para você ser um discípulo amado, você tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo. João é uma testemunha ocular e ele começa então a primeira epístola de João, o que era desde o princípio. Olha, irmãos, é até difícil falar sobre essa frase. O que era desde o princípio. Que profundidade, que revelação do Espírito Santo a João, aos 12, à igreja, à história da igreja, a você, a mim, o que era desde o princípio. Existe alguém que existiu, estava na eternidade passada, ele é antes do princípio. Lembra que João abre o seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele continua, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E João é essa testemunha ocular do Deus, Criador dos céus e da terra. Ou Deus, de Deus, antes das eras existirem, ou delas se fundarem, o que era desde o princípio. Repito, não é fácil para nós entendermos isso. É uma teologia profunda. Veja o que foi revelado para esse pescador, para esse negociante de peixe, que tinha um comércio, que abandonou e foi seguir aquele homem, Jesus de Nazaré, um carpinteiro, e descobriu que ele era o Criador dos céus e da terra. O que era desde o princípio. Ele é uma testemunha ocular de tudo isso. E ele continua dizendo, o que temos ouvido. Veja que ele participou daquele momento do Senhor Jesus, e ele ouviu palavras proferidas pelo Senhor Jesus, vários ensinos do Senhor Jesus ao povo. Ele ouviu, ele participou de tudo aquilo. Ele diz assim, por exemplo, em João 7,46, ele estava ali, ele sabia sobre o seu ensino. As autoridades estavam preocupadas sobre Jesus já sendo conhecido demais ali naquela região onde ele passava, já estava dando problema para as autoridades. As autoridades mandaram os soldados prenderem a Jesus, irem lá, prenderem a Jesus, e eles voltaram sem Jesus. E aqueles soldados disseram, jamais alguém falou como esse homem. E João ouviu isso. O que temos ouvido, não somente ele ouviu da boca de Jesus palavras verdadeiras, mas ele ouviu pessoas também proferirem, dizendo como isso, jamais alguém falou como esse homem. O que temos ouvido, diz João, a sua origem. Também João ouviu da boca do próprio Senhor Jesus, sabendo que ele era desde o princípio, quando Jesus discutia com os judeus, aquele versículo famoso que nós conhecemos em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Muitos judeus ali haviam crido nele naquele instante. Depois continua o diálogo de Jesus com os judeus, e Jesus fala sobre Abraão, e fala assim, mais ou menos assim, eu vi Abraão, eu sou antes de Abraão. Mas você viu, aí as pessoas dizem, como é que você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos, você está... E ele diz assim, e João ouviu, antes que Abraão existisse, eu sou. O que temos ouvido, ele abre sua epístola, João 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que temos ouvido, João ouviu isso. João também ouviu sobre o seu poder. Certa vez os discípulos dentro de um barco foram atravessar o mar, veio uma tempestade sobre o mar, ficou revolto. Jesus estava deitado ali, no barquinho, e João também ouviu o que temos ouvido, diz ele, Jesus dizendo, acalma-te, mar, emudece. O vento se aquietou e houve grande bonança. João também ouviu, estava ali presente quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. O que temos ouvido, diz João, uma testemunha ocular, mas ele continua, o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
que temos visto com os nossos próprios olhos. Ah, quantas coisas João viu no seu evangelho, como já dissemos, não caberiam os livros de tudo o que ele viu Jesus fazer. Se fossem escritos os livros, não caberiam no mundo, diz o evangelho, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Mas interessante disso tudo é em João 21, quando fala quando fala sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que Maria Madalena foi ao túmulo, Pedro também foi ao túmulo, chegou lá, Pedro foi, João foi atrás, João correu, passou na frente de Pedro, chegou lá, a pedra estava o túmulo estava aberto, a pedra estava revolvida, e lá dentro somente umas vestes. E ele diz assim, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ele aguardou, esperou Pedro chegar, olhou, mas ele tem uma frase muito interessante. Diz assim, viu e creu. João viu e creu o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ele abre o seu evangelho dizendo, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ver com entendimento, ter esclarecido o entendimento por meio do Espírito Santo, é o que João coloca aí, mas ele continua, o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. É diferente. Contemplar. Essa contemplação, ele viu e creu. Irmãos, mas eu queria trazer aqui uma contemplação que João teve do Senhor Jesus, que os outros evangelhos não narram. Na verdade, esse contemplar aqui é um contemplar, talvez no original alguém tenha acesso, é ser cuidadoso, ser diligente, é procurar, observar diligentemente. É como diz o Senhor Jesus, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, é olhar para a cruz, diligentemente. O que contemplamos é a palavra que ele usa. E os irmãos se lembram, 5 capítulos do seu evangelho, João 13, 14, 15, 16, 17, eu imagino João contemplando e observando o ensino de Jesus. Porque ele é o único que narra uma cena na ceia, ali com os discípulos. Os outros falam que partiu o pão, bebeu, tendo dado graças, mas ele coloca 5 capítulos e ele relata tudo o que aconteceu ali. Jesus chegou, cingiu-se de um pano, lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele contempla essa humildade desse Deus homem, desse homem Deus. Ele também, no capítulo 14, ele fala sobre a preocupação dos discípulos, que ele disse que iria embora, e ele então, aquele consolo, não se turbe o vosso coração. Irmãos, que palavras, que contemplação. Imaginem, você, num momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, e você ser consolado com, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Veja a contemplação que ele está tendo de Jesus ali. Ele é o único que narra a oração sacerdotal de Jesus. Ele está contemplando. Eu não sei se ele tinha um gravador na época, mas ele anota, ele se lembra. A oração sacerdotal: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Veja a contemplação. E ele diz aqui o que contemplamos com respeito. Então ele vê ali a humildade, consolo, segurança. Ele é uma testemunha ocular. Diz aí, na continuidade do versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Agnosticismo ficou para trás. No versículo 1 de 1 João, João já coloca o machado da verdade na raiz da heresia. Nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu estava lá, eu vi, eu apalpei. Lembra daquele incidente quando o Senhor Jesus apareceu para os discípulos depois da ressurreição? Eles estavam ali
no cenáculo, alguns dizem que era no cenáculo, estavam com medo dos judeus, das autoridades, e o Senhor então chega ali e diz: paz seja convosco, mas Tomé não estava. Passado 8 dias então, eles encontram, o Senhor novamente aparece a eles. Naquele primeiro incidente, os discípulos falaram: nós vimos o Senhor. E Tomé disse: olha, eu não acredito não. Se eu não ver lá o sinal dos furos, das marcas nas mãos, e se não ver o lado dele, eu não acredito. Eu tenho que ver. E de fato então o Senhor apareceu 8 dias depois, chamou Tomé: Tomé, vem cá. O Evangelho diz assim: põe aqui o teu dedo, chega também a tua mão e põe no meu lado. E eu pergunto a você: você acha que foi só Tomé que fez isso? Não foi só Tomé. Nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele é a razão, a palavra usada aí é logos, do grego, né? E os gregos corriam atrás de uma razão da existência humana, um propósito da existência humana, um significado da existência humana. E João diz assim: Ele é o verbo da vida. O que vocês procuram? Significado? Razão? Propósito? Ele é Ele. Como dissemos, já no primeiro versículo, heresias já são colocadas de lado. Irmãos, já imaginaram a sua vida sem os escritos de João? Já imaginaram o Novo Testamento sem os escritos de João? Ou coloquemos pormenorizadamente, já imaginaram o Testamento sem a sua vida, sem a primeira epístola de João? Quantas vezes você já foi consolado? Quantas vezes você pecou e você de repente chorou na presença de Deus, e você passa em 1 João capítulo 1, versículo 9, onde diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já imaginou a sua vida sem esse versículo? Ou de repente você abre então o capítulo 2, versículo 1, onde diz: filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é o quê? Propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Já imaginou a sua vida sem esse versículo? Ou de repente você vai um momento de tribulação, de esfriamento da fé, nos últimos dias. O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a América do Sul? E você abre o capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas ele continua: e de fato somos filhos de Deus. Já pensou sua vida sem esse versículo de 1 João? Ou aquele versículo de 4, versículo 15, onde diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Já imaginou a sua vida sem esse versículo? Ou sem 1 João capítulo 5, versículo 13: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus pelos escritos de João. Glória a Deus por 1 João. Glória a Deus por Jesus Cristo. Aleluia.